Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Sérgio Meirelles, sócio do Campos Tomás Meirelles Advogados, da área responsável pela área de corporate. Mais uma vez aqui no CTcast e com o nosso convidado mais especial, Flávio Zaclis. Flávio, prazer, muito bem-vindo. Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição e espero que seja agradabilíssimo aqui o nosso bate-papo. Obrigado a você, Sérgio, pelo convite. É um prazer poder estar aqui, poder contar um pouco da Barn, né? Um pouco de mim e à disposição para aquilo que você quiser perguntar. Exato. E para quem não sabe, o Flávio e eu e outros estivemos juntos no evento Agritech World em junho e participamos do mesmo painel sobre Finance e Impacto. Foi bem legal e foi um baita de um evento, por sinal. E, enfim, a amizade foi construída não só lá, né? A gente se encontrou na Califórnia, né? Também. Em alguns outros eventos ao longo do primeiro semestre, em que eu importunei bastante o Flávio, né? Característica minha, né? Então, aqui estamos. E Flávio, acho que começando do jeito que eu sempre gosto de começar. A gente estava até aqui nos bastidores aqui, antes falando da sua trajetória, você falou que a sua trajetória é um pouco atípica, fiquei bem impressionado, né? E, por favor, conta um pouco dela, né? Como foi a sua formação, como foi, né, sua formação fora do Brasil, o seu retorno para cá e depois, consequentemente, o início da Barn. Legal. Bom, de novo, obrigado. A minha trajetória, assim, não acho que ela é tão incomum, ela talvez seja interessante por diversos aspectos. Eu até os 16 anos tinha certeza que eu ia ser baterista. Né? Eu levei a sério a bateria, fui estudar fora a bateria. E quando eu fui estudar fora, me dei conta, quando eu voltei, de que eu não seria. Está certo. Porque é uma carreira de instrumentista, no fundo, né? Que demanda muito treino. Precisa se dedicar muito e não necessariamente remunera muito bem, né? E também foi legal para ver, de fato, o que deveria ser hobby, ou o que eu deveria encarar como hobby e o que eu deveria encarar como profissão. Então, estou contando um pouco isso porque, e eu talvez possa explicar isso um pouco mais em detalhe, a minha atividade, eu sinto que ela por mais que ela seja considerada no mercado financeiro, eu acho que ela tem uma mistura boa entre o lado de humanas, vamos dizer assim, o lado mais de exatas, e eu me vejo um cara bem dividido nessas duas áreas, né? Então, eu me formei nos Estados Unidos, na Wesleyan Business School. Eu fiz o bacharelado em administração lá. Voltei para o Brasil 2 meses depois dos atentados de 11 de setembro, num mercado muito complicado. E fui trabalhar num fundo de private equity que foi bem conhecido no Brasil, chamado EIG Capital Partners. Foi um fundo bem ativo, numa época que essa atividade de investimento de capital privado, private equity, o Venture Capital era muito incipiente, o Venture Capital nem existia, tinham pouquíssimos fundos, não existia FIP, não existia novo mercado, né? Então, para mim foi muito interessante, porque eu comecei como analista, fui subindo e fui passando por todas as áreas técnicas, né? Então, realmente tive uma exposição técnica à modelagem, a contratos, a negociação, num mercado que era muito novo, então participei da criação e também, obviamente, aprendi muito com isso, né? Depois eu saí desse fundo, fui para um fundo que também era private equity, só focado em agro e energias renováveis. Então, para mim, adquirir um conhecimento específico dessas duas indústrias, que foi muito válido, que eu trago hoje para a Barn, né? E aí, para resumir um pouco a história, no final de 2012 eu montei a Barn. Eu já estava há 10 anos nesse mercado, tinha passado por diversos investimentos, muitos deles com uma trajetória completa entre investir, gerir e desinvestir. Foram 4, 5 investimentos que a gente desinvestiu via IPO, né? Então, me sentia preparado. Talvez me equivoquei um pouco, né? Mas comecei a Barn aí quando eu fiz 34, 35 anos. E a ideia era montar uma gestora. Não tinha grandes sonhos de ser gigante, nada disso, mas eu tinha muita vontade de conseguir fomentar empreendedorismo de uma forma mais estruturada, não mais sendo empreendedor, mas sim investidor. E queria fazer uma coisa que funcionasse, no sentido de, captar dinheiro do investidor, ajudar uma empresa a crescer através do investimento, ver aquela empresa se desenvolver, criar empregos
gerar riqueza, gerar valor, contribuir com o conhecimento tecnológico para o país e, obviamente, fechar o ciclo vendendo aquela empresa quando ela tivesse muito maior para alguém, né? Eu estava menos preocupado e ainda sou menos preocupado em ter feito muitos deals, ser o maior. Não é isso que me move. O que realmente me move é, poxa, acho que o Brasil é carente de capital privado para inovação. Acho que a nossa atividade de investir em startups e inovação é fundamental para que o país avance em tecnologias, né? E não fique sendo só um exportador de bens primários, né? Mas queria que a atividade como um todo fosse sustentável no sentido de, poxa, eu vou lá no investidor, vendo um sonho para ele, né? Com o capital do investidor, eu promovo o sonho de um empreendedor, de um grupo de empreendedores, mas no final das contas, para essa atividade ser sustentável a longo prazo, o ciclo precisa se fechar no sentido de vender a companhia e devolver dinheiro para o investidor, porque aí ele volta com dinheiro, né? Eu sempre falo que falar de sustentabilidade e de ser sustentável sem fechar o ciclo não cria sustentabilidade. Com certeza. Então, sem ganhar dinheiro, sem ser lucrativo, né? Pelo menos. Né? Exatamente. Então, a Barn começou como uma gestora pequena, que não tinha uma tese específica, né? Até porque o mercado não permitia ter uma tese específica. A quantidade de deals empreendedores há 10, 12 anos atrás era muito menor do que hoje. O ecossistema era muito menor. E ao longo do tempo a gente foi progredindo até a gente escrever a nossa tese específica de Green Tech. Falando de data aqui, foi o quê? Mais ou menos 2010? Não, a Barn, assim, formalmente, o primeiro fundo foi captado em agosto de 2013 e o CNPJ, vamos dizer assim, foi constituído no finalzinho de 2012. Então, assim, acho que a data correta mesmo de começo de atividade é começo de 2013. Ah, entendi. Então você pegou o Cris subindo e o Cris descendo. Pegamos o preço subindo. Eu falo que, assim, a nossa atividade, né? Quando eu comecei a captar, estava 7 os juros. 2 anos depois estava, não sei, 14, 15. E impeachment, né? Joesley, JBS, BTG, toda aquela bagunça de tirando credibilidade do mercado brasileiro. Então, de 2016 até 2018 foram anos horríveis. Como é que você vendia credibilidade para captar dinheiro, né? No mercado de VC que não tinha um histórico ainda de investimentos com track record de saída. Então diria que de 2016 a 2018 foi uma fase muito difícil para uma gestora pequena como a Barn. Mas também foi um pouco o que nos fortaleceu ali como sociedade e que nos permitiu ter uma cultura assim que a gente conseguiu estabelecer dentro da companhia, né? Então faz 10 anos que eu fundei a Barn e faz uns 3 anos e meio mais ou menos que a gente escreveu a nossa tese específica para Green Tech e que a gente investe única e exclusivamente em cima dela hoje. Legal. Não, eu pergunto assim porque 2010 foi quando eu me formei, né? Eu vi algumas similaridades de datas, né? E 2013 foi quando eu fui pro exterior. E então toda essa fase que você falou de né, 14, 18, né? Eu tinha 18 com uma data mágica de retorno ao Brasil. Nunca me vi, fui fazer LLM, né? Acho que já comentei isso antes. E acabei ficando, assim, eu não queria fazer o LLM, mas eu precisava fazer, porque na minha cabeça eu queria ser um sócio de um grande escritório e eu precisava disso. Aí chegou lá, eu não queria trabalhar lá, queria voltar ao Brasil. Mas todo mundo queria, eu falei, tem que fazer isso. Consegui um emprego permanente. Até fiquei 3 anos. E nisso, lá fiz as rodadas, né, com alguns unicórnios, 99, Tipés, etc. Uns M&As super interessantes também. Mas eu falava assim, 18 é quando eu volto, 18 é quando eu volto. E quando o Brasil vai estar bom. O Brasil não melhorava, entendeu? Ele não melhorava, né? Ele passava o ano, piorava. Eu falava, caramba. E todo mundo me ligava e falava, gente, quero voltar ao Brasil. Eu falava, não, fica aí. E você ficava naquela divisão, né? Então eu sei que, pelo menos de momento de mercado, eu sei bem, né? Eu acompanhei muito bem de perto e até estando lá fora, né? Eu vi um amadurecimento no mercado de venture capital, que quando eu saí não existia. Eu até trabalhava com algumas empresas de tecnologia, 99, Pet Love aqui no Brasil, que foi o que causou meu interesse no setor. E aí quando estava pronto, acho, para voltar ao Brasil, tava todo mundo falando, não, fica aí porque o Brasil tá ruim. E a verdade verdadeira é que o Brasil melhorou, mas também não melhorou tanto, né? A gente tá andando de lado aí já faz um tempinho, né?
Mas no mercado de tecnologia não, né? O mercado de tecnologia, assim como o mercado agro, alguns setores específicos, eles cresceram muito, né? E, então, e aí outra curiosidade que eu tenho sobre que eu quero te perguntar é se a bateria continua como hobby, né? Você falou, não, é hobby ou profissão e né, continua tocando ou não? Cara, se você tivesse me perguntado 3 meses atrás, eu ia te falar que fazia 15 anos que eu não toco. Faz uns 2, 3 meses eu voltei a tocar. A gente se voltou em um grupo de pessoas. E isso é fantástico. Assim, realmente curto muito. Claro que parece um Robocop tocando, né? Comparado com como que era antes. Mas até o interesse é outro agora, né? O interesse é só se divertir. Coisa mais leve, né? Voltei a tocar, uma delícia. Acho que ajuda, a música ajuda em muitas coisas, né? Concentração, assim, foco. É muito matemático, né? É. Muito. A música falam que é, né? As partituras e É tal. muito matemático. Você pode ver que os bons músicos em geral são bons em matemática, né? E fora que é um prazer, né? Assim, tá com a banda e música e ter que se preparar pra ensaiar, eu gosto muito. Tem até aquele filme da crise de 2008 nos Estados Unidos, né? O título em inglês é The Big Short, acho que aqui é a grande aposta, não sei. Mas tem um gestor de um fundo lá que ele é o único, né? Um dos poucos que foi ele que descobriu lá a tese, lá que o mercado ia afundar, enquanto todo mundo, né, acreditava o contrário. E ele, no auge do estresse dele lá, todos os shareholders, os LPs falam, quero meu dinheiro de volta, vou te processar. E ele falava, não vou, ele só tava, não, eu como administrador não vou devolver o seu dinheiro. Ele tocando bateria lá, que nem um louco, a mulher dele acompanhando. Agora, a bateria hoje é, assim, é 1% do meu dia, né? Toco cada 3 semanas. Mas assim, deve ser uma boa forma de estressar ali, né? Quando vai, assim, uma coisa que você foca livremente, né? Gostaria de fazer mais, mas vai dar pra entender. E falando de bar, né? Hoje, explica um pouco mais da tese de vocês e como vocês gostam de fazer os investimentos, né? Eu vejo que você tem um histórico muito forte de private equity, com certeza isso vem, né? Acarreta aí né? Traz na sua essência um pouco da tua atuação, imagino eu, né? Não quero falar por você. Mas o private equity tem uma coisa que você não, diferente do venture capital, você não pode errar, né? Você tem que ter muito assertivo nos seus investimentos. E já no VC, dependendo da tese, do estilo do fundo, tem lá os seus fundos spray and pray, né? Então, explica um pouco mais como a tese e a atuação de vocês. Então deixa eu começar pela segunda pergunta. Tá. Porque essa pergunta é super relevante. Né? Eu já estou há mais tempo investido que eu fiquei em PI. E fui empreendedor por uns anos também, montei uma empresa chamada Permute, que existe até hoje. Mas o PI ele me trouxe coisas muito boas, né? De disciplina de investimento, de entender retornos, de entender toda a parte técnica de uma companhia, né? Geração de caixa, custos, despesas, enfim, realmente entender uma companhia por dentro em detalhe, e não sei se é pela atividade em si ou pelo fundo do qual eu vim, que era bastante técnico. Então me ajudou muito. Por outro lado, eu tive que desaprender muita coisa, eu esquecer muitas coisas do private equity para poder ser um investidor de venture capital. Porque eu encontro os peers que trabalham no private equity e eles de uma forma tirando sarro, falam, pô, vocês falam de venture capital é chute, né? Assim, nenhuma empresa gera caixa, então... E não é isso. Né? Então, muito do que eu aprendi no PI, eu tive que desaprender para fazer VC. Mas muito do que eu aprendi no PI, eu consegui adaptar para o VC para investir do jeito que a gente acha que é correto. Né? Então, eu sou muito crítico, né? E aí entrando um pouco já na primeira pergunta, do pegar um modelo de investimento de um país que é completamente diferente do nosso, desde como ele começa na estrutura do empreendedorismo, e querer aplicar ele e esses líderes como se ele funcionasse no Brasil. Concordo. Eu também. Eu sempre fui muito crítico disso. A Barn, ela começou já com esse viés. Então, a forma como a gente investe é, primeiro, partir do entendimento que a gente está numa geografia específica. Eu não estou nos Estados Unidos. Eu não estou em Israel.
Os empreendedores que a gente olha não estão nos Estados Unidos, os investidores não estão nos Estados Unidos, eventualmente até pode vir a estar. Uhum. Mas a empresa, o time, ela está no Brasil, está na América Latina. E isso implica olhar para a região e entender a região para poder fazer boas escolhas. Então, uma das coisas que pauta a nossa tese de investimento é quais são as vantagens competitivas que eu tenho na região onde eu atuo. Então, as vantagens competitivas que a gente tem no Brasil são inúmeras, né? Acesso a recursos naturais, capacidade de produção de alimentos, uma capacidade de vender e promover preservação como nunca se viu antes, né? Um mercado consumidor interno muito grande, né? Enfim, tem várias vantagens competitivas que a gente tem aqui dentro. Então, primeiro, quais são as vantagens competitivas da minha geografia? E já fazendo uma crítica e uma comparação, mas então você investe em AI como os americanos investem? Não, eu não investo em inteligência artificial no Brasil como se investe lá fora, até porque a gente não tem essa opção, a gente não tem essa amostragem tão grande, porque o país não avançou para ser competitivo nisso. Então, como o meu business é de longuíssimo prazo, eu quero investir naquilo que o país tem vantagem competitiva. Agora, o que vem com a vantagem competitiva? Muitas vezes as ineficiências. Daí, quando você combina a vantagem competitiva da tua região, ou da tua região mais macro, com as ineficiências, é aí que a gente vê as grandes oportunidades de investimento. Então, trazendo para a nossa região, a gente tem vantagens competitivas. Tem várias outras que eu não mencionei. Claro. O que a gente também tem muito é ineficiência. Logística, né? No setor é terrível. Inúmeras ineficiências. Mas as tendências globais, as necessidades mundiais que afetam o ser humano, né, que é food inflation, food security, né, supply chain, acesso a recursos naturais, preservação, essas tendências conversam muito com a nossa região, né? Então, a nossa tese, que a gente define como uma tese de Green Tech, ela passa por esses parâmetros básicos: vantagens competitivas, ineficiências e tendências futuras. Daí a nossa tese específica de Green Tech, ela pega essas três variáveis e a gente empacota isso procurando investir em inovação que seja relacionado ao uso mais eficiente do recurso natural. Então, o que a gente define como tese de Green Tech é: eu procuro soluções, a gente procura inovações, empreendedores, ideias e empresas que estejam trazendo mais eficiência para os recursos naturais. Porque ao fazer isso, eu estou contribuindo para uma tendência futura, que tem uma economia cada vez mais verde ou cada vez mais descarbonizada, certo? Eu estou atuando numa camada em que o país tem vantagem competitiva e deveria se destacar, isso deveria ser representado nas empresas que a gente investe. Então, eu acho que uma empresa, por exemplo, brasileira, que está envolvida no agro, numa preservação, ela tem chance de ter um prêmio maior do que uma empresa de inteligência artificial no Brasil, por exemplo, pura e simplesmente. Porque aqui tem um conhecimento específico, a gente é líder de certas coisas, né? Então, quando a gente pega essas variáveis, né, aplica ao Brasil, né, pensa no longo prazo, eu acho que a gente consegue pensar no longo prazo e ter cada vez um pipeline mais interessante de empresas para investir. E aí, se a gente ainda colocar na tese o fato de que a gente pega empresas inovadoras, mas que crescem muito rápido e que em pouco tempo são empresas que passam do que a gente chama de early stage para growth, a gente consegue ter uma atividade de investimento que eu acho muito interessante, que é fomentar o early stage, né, mas também patrocinar e investir no crescimento dessas empresas. Então, a nossa tese ela é pegar essas três variáveis, né, olhar para a nossa tese de Green Tech, que a gente quebra em 5 verticais, que é agro e uso da terra, e onde a gente tem 40% a 50% do portfólio. Legal. Logística, porque ela é um enabler de tudo e é altamente ineficiente. Economia circular, eficiência energética e novos materiais. Então são essas 5 verticais que a gente define dentro da nossa tese mais ampla de Green Tech, né? E a gente acredita que se a gente investe numa tese de Green Tech que promove a eficiência nos recursos naturais, o impacto, que a gente gosta de falar muito, né, é um fundo de impacto, é um fundo que gera impacto, o impacto é gerado como uma consequência da eficiência. E não o contrário. Não é, eu estou procurando impacto. Todo mundo está procurando impacto. Quando você investe numa companhia, você está procurando algum impacto, né? Seja ele qual for. A gente acredita que o impacto, como se diz, impacto no meio ambiente, impacto nos recursos naturais, ele vem do incremento de eficiência. E só para concluir, o que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo. A gente investe numa companhia como fala, que permite que um frutista
faça o transporte last mile com uma moto elétrica. Poxa, tirou uma moto de combustão no mercado, né, ainda promove sustentabilidade e ainda um bom marketing para a companhia. A gente investiu no passado numa companhia que comprovadamente reduzia de 15% a 40% o uso de defensivo no campo. A gente foi premiado como melhor gestora do ano em 2019 pela EPEA por esse investimento. Parabéns. Esse investimento causa impacto? Muito, né? Porque ele está reduzindo o uso de defensivo no campo. Mas o meu drive para investir foi só isso? Não. O meu drive para investir foi entender, olha, o produtor agrícola ele gasta de 30% a 35% do custeio dele em pesticida. Poxa, a pesticida está cada vez mais caro, mal aplicado, né? E envenenando a lavoura. Poxa, se eu resolver para ele essa questão de defensivos, ou se eu promover qualquer tipo de incremento de eficiência, eu vou estar resolvendo uma questão ambiental, uma questão de saúde, mas primordialmente uma questão financeira para o produtor. E aí ele vai adotar. Com certeza. Porque se eu chegar para o produtor e falar, olha, isso aqui é tudo lindo, tá, mas vai te custar mais, ele não vai adotar. Não vai. Agora, se eu chegar para ele e falar, olha, usa essa tecnologia, que você vai promover um produto melhor, cara, você vai gastar menos. Ele vai usar na hora. Não, eu vim do carro, a família vê, eu sei bem como é a cabeça de fazendeiro. Né? Então, assim, o impacto, ele é uma consequência da eficiência. Né? O impacto é uma consequência de ser cada vez mais eficiente no seu curso naturais, no impacto ambiental. Né? Então, é nisso que a gente acredita. A gente acredita que o Brasil tem uma vantagem competitiva eterna nessa tese, né? E é nisso que a gente quer investir. Eu acho que a gente tem feito um trabalho bastante bom ao longo dos anos e consistente para poder deploy capital nesse tipo de investimento. Legal. E hoje o foco é early stage, vocês fazem follow-on, vocês acompanham até quando a companhia? Tem um limite? A gente vai ter um Series A, um Series B, um follow-on ou não? A gente vai num Series A no máximo. E hoje, qual que seria o tamanho do portfólio, mais ou menos? Através dos veículos, a gente investiu primordialmente no early stage. Aí, basicamente, a gente costuma liderar o que a gente chama de estágio Seed e Series A. Mas Vocês lideram, então? A gente geralmente lidera. A gente não tem essa demanda, não é uma obrigatoriedade, mas eu diria que 90% dos casos a gente lidera. E a gente costuma acompanhar assim, né? E diversos investimentos a gente acompanha diversas rodadas. Em muitos casos, através de co-investimento dos próprios LPs do fundo, né? Em alguns casos, alocando do fundo. Como a gente acho que é meio pioneiro nessa tese de Green Tech, a gente acaba sendo importante para o ecossistema de trazer as empresas no early stage, mas a gente já notou que as empresas que vão bem crescem muito rápido. Então tem empresa que a gente investiu um ano atrás, que a rodada foi de $1 milhão, e a gente está captando uma rodada de $80 milhões agora. Porque a empresa cresceu. Né? Uma diferença. É uma diferença gigante. Né? E a gente acha importante poder participar desse fomento dessa próxima etapa. Então, o nosso fundo 4, ele é um pouco diferente, que a gente começa a captar agora, está razoavelmente avançado. Ele é para usar uma menor parte do early stage, entrar na inovação, fomentar a startup no começo, fazendo de 12 a 15 investimentos, mas usar de 70% a 75% do fundo para o growth stage. Né? Para aquelas companhias das 12, 15, vão ter 7, 8, 9 que vão sobressair e a gente quer overweight nessas companhias. Então a gente sente que é importante ter o dinheiro para follow-on por alguns motivos. Um, para permitir que o empreendedor capte mais rápido. Né? 2, para a gente pegar o upside. Claro. Né? E 3, para aumentar a nossa exposição numa companhia que eu já entrei no early stage. Então a minha decisão de investir no later stage ela é muito mais fundamentada do que se eu estivesse entrando na empresa no later stage. O que a gente falando direito, assim, a venda para um cliente, né, um cliente existente é muito mais fácil do que um novo cliente, né? Então, acho que fazendo um paralelo aí, né, talvez não tão bom, mas é mais fácil investir numa empresa que já está fazendo, né, que você já está dentro, que está indo bem, do que procurar uma empresa que não está no seu portfólio que está indo bem, né? Tem toda uma negociação, tem toda uma dança das cadeiras ali que você tem que fazer junto com essa nova empresa. Né? Agora, esse ponto é bom também, Sérgio, porque o que você falou é verdade, mas no final do dia eu tenho um mandato que eu preciso entregar retorno, certo? E o meu retorno está relacionado a diversas coisas, mas eu diria que talvez a principal variável é o teu preço de entrada, né? Claro. Ou pelo menos, como se dizia em private equity, depois que você investe, você controla pouquíssimas variáveis. Você tem uma que você controla, que é o teu preço de entrada. Então, se a gente consegue entrar no early stage e acompanhar, eu
consigo fazer um preço médio, né? Que me permite tomar uma boa decisão de investimento e follow-on, mas que também me permita dar um retorno razoável, porque eu peguei a empresa desde o começo. Claro. Né? Então isso para a gente é super importante. A gente é sensível a isso. A gente é sensível a preço de entrada, a gente é sensível a rodadas subsequentes, as diluições e como isso impacta o nosso retorno. E não tem como não ser. Né? Se alguém falar que isso não impacta no retorno de VC, eu acho que está com uma visão mais distorcida da realidade. E assim, tem um case de saída que você poderia, eu gostaria de comentar com a gente, que enfim, que você gostaria de dividir aqui com a gente? Não, claro, acho que a gente pode dividir a gente é conhecido por um investimento que a gente fez em 2014. Uma das primeiras agtechs no mercado chamava Strider. Essa empresa a gente investiu em 2014 e a gente saiu vendendo para a Syngenta 100% em 2018. E o que é muito louco dessa venda é que a gente vendeu a companhia e a gente mandou os tags para os contas dos investidores. Sabe aquela semana que parou o Brasil, dos caminhoneiros? Sei, eu lembro bem. Nossa, eu fugi para Ribeirão, porque não tinha gasolina aqui, eu falei, caos. Calma. A gente fez a TED para os investidores de vender a companhia nessa semana. Os investidores desacreditavam. Ninguém entendeu nada. Desacreditavam, né? E foi icônico pra gente. E foi um baita deal pra gente. Essa é aquela empresa do fertilizante que é do uso defensivo. A gente pegou era uma indústria bem incipiente de agtechs, né? O empreendedor é fantástico. Hoje ele é o fundador da Tarkin. O Luiz. Conheço bem, não. O pessoal da Mand Ventures, de nosso, investe nele, no Luiz, enfim, bato papo com A ele. gente foi o primeiro investidor deles, né? Eram 3 founders na época, e a gente investiu nessa etapa. E a empresa foi muito bem, vendeu para a Syngenta, e o mais legal para a gente foi que a gente escreveu o investment document na Barn, prevendo que a gente sairia em 2018 por uma das químicas, e que a gente retornaria 11 vezes o capital. Essa foi a previsão que a gente fez, né? Quando a gente submeteu lá com o nosso comitê. A gente saiu em 2018, a gente vendeu para uma química, só que a gente errou no múltiplo, foi bem maior. Errou bom, né? Ainda bem que errou. Errou bom de ter, né? Primeiro que eu queria ter essa TED dos caminhoneiros, que eu nunca tive, e eu queria ter um problema desse aí também, entendeu? Mas assim, foi muito legal ver que existe um racional, né? Que você consegue construir um racional de investimento, né? Eu estou investindo nessa companhia porque ela vai resolver isso, e ela vai virar uma empresa importante para esses players, e eventualmente um desses caras vem comprar. E isso aconteceu de fato, né? Então foi muito legal ver isso, pra gente foi um turning point na Barn também, porque a gente falou, poxa, a gente é pequeno, a gente passou anos aqui botando dinheiro no negócio, né? Você montar uma gestora do começo é muito duro. Mas a gente gerou carry, performance fee, devolveu um monte de dinheiro para o investidor, né? Eu sempre falo que o momento mais legal para mim foi quando eu fui no Strider Day, que a empresa já estava com mais de 100 funcionários. Poxa, uma história de sucesso incrível, tinha gerado centenas de empregos, pagou um monte de imposto para o governo, várias pessoas físicas ganharam dinheiro na companhia e ficaram milionários, investidores ganharam dinheiro, a gestora ganha dinheiro, então uma agregação de valor, uma criação de valor fantástica. E aí, no fundo, acho que é isso que me move, né? Porque quando você está fazendo um trade de bolsa, por exemplo, você comprou de alguém, você ganhou, alguém perdeu. Derivativos é a mesma coisa. Num deal de VC que você promove, você criou o valor para tudo e para todos, né? Então, a conversa começou com 3 founders que tinham pouco, que pegaram dinheiro, que cresceram o business, que depois captaram mais dinheiro, virou uma plataforma fundamental, né? Então, tem uma criação de valor que vai muito além do retorno financeiro, e eu acho que isso é, de uma certa forma, give back, né? Então, eu vejo a nossa atividade como uma atividade que sim tem retorno financeiro alto, é altamente lucrativa quando se acerta, mas que também tem um valor fundamental para o país, né? O desenvolvimento de tecnologia e fomento ao empreendedorismo. Então é muito legal poder estar envolvido com isso, né? Não tem dúvida. E assim, acho que você falou no começo que você fundou a Barn mais ou menos com seus 35 anos, né? Eu tô com 35, agora vou fazer 36. Segundo o meu psicólogo, eu sou um homem de minha idade. Eu acho que é por eu ficar com ele, entendeu? Pra eu sair. Quando ele me disse isso, eu falei, pô, doutor, o que tá acontecendo? Você quer me estragar ou você quer me ajudar? E assim, né, a gente, né, o escritório vai fazer, né,
nos seus primeiros anos agora, né? Agora 15 de setembro. E a gente... A mesma coisa, né? Investindo. E essa, né, essa luta que é muito boa, que é muito prazerosa, mas a hora que vem o retorno aqui pra gente, né, ainda a gente tá postando bastante, e a gente acredita muito no nosso sonho, mas deve ser uma sensação fantástica, né? Deve ser uma sensação assim, fantástica, como empreendedor, como agregando valor à comunidade, e aí até puxando um outro ponto, assim, você falou, não, pagando imposto pro governo, pô, pagar imposto, o pessoal esquece, né? O pessoal fala, pô, não... Ajudei tal coisa, pô, mas pagar imposto também é o básico, mas é ajudar a sociedade, né? Então, é uma coisa bem importante, né? Que as pessoas acabam esquecendo. E acham que, enfim, cada um tem sua opinião sobre imposto, né? Mas eu vejo aí como realmente algo que, né, que contribui, né? É o básico, pelo menos. E aí vem o resto, né? Vem o impacto, tem toda a construção aí que a gente tem, capital privado tem feito para transformar o Brasil, né? E você falou do Luiz, né? Como que vocês olham o capital humano? Qual que é o peso do capital humano dentro de todas as variáveis, dentro de tudo que vocês analisam? Fundamental, né? A gente fala que depois que a gente sai da tese, do ponto de vista de definição de tese, no micro, são 3 pilares fundamentais para a gente poder fazer um investimento, né? Mercado, então aquela empresa está em qual mercado, e a gente olha para o mercado como uma coisa fundamental, porque precisa ser um mercado que seja minimamente escalável e grande o suficiente para a gente poder enxergar uma empresa ficando maior. Então é mercado, produto e time. Esse é o produto do capital humano. O mercado é o mercado, né? Agora, produto e time depende do time, né? Então é fundamental, né? Assim, quanto mais você está no early stage, mais isso é fundamental e mais isso é subjetivo, infelizmente, né? Você tem que avaliar os sócios, aquele cara é um bom líder, aquela mulher é uma boa líder, né? Conhece do produto, montou uma equipe boa, essa empresa é uma empresa que é hard in technology, então tem que ter desenvolvedores de um certo nível, olha, menos... Então é fundamental, né? E é deal breaker, né? E a gente já errou no passado, né? Talvez o nosso maior aprendizado no passado... Lá no começo, foi achar que você conseguia eventualmente mudar variáveis, peças-chave dentro das companhias para resolver. E isso não é possível, Luiz. Você diz, por exemplo, tem um CFO que não necessariamente é um founder, que se conseguiria mudar, ou qual que... Não, eu acho que no começo do early stage, os founders precisam ser pessoas que vão conseguir levar a companhia para um outro nível, né? A companhia vai depender deles. E eles têm, entre muitas outras atribuições, liderar o time, incentivar o time e fazer o time trabalhar junto. Uhum. Achar que você vai entrar numa companhia que o founder não é bom, que você vai ter que trocar o founder, não funciona. É diferente do PI nesse sentido. Exato. No PI você troca muita coisa do management, né? E você tem mais... Você entra ali para, muitas vezes, ter o controle da companhia, né? Isso, muitas vezes o que está precisando mudar mesmo é a gestão, né? A empresa já está madura, exato. Ela já tem produto, ela já tem mercado, mas a gestão não precisa ser mudada. No VC, especialmente no early stage, isso não é verdade, né? A empresa é altamente dependente dos founders. Então, voltando à tua pergunta, o capital humano é essencial, né? Ele é deal breaker. Primeiro a gente vai ao mercado. O mercado é grande o suficiente? Legal. Se o mercado for pequeno, minúsculo, pra gente dificilmente vai funcionar, porque mesmo que você tenha um empreendedor fantástico, ele vai criar uma empresa que ela vai ser limitada de tamanho. E aí começa a entrar nos atritos de valuation inicial. Então, se o mercado for interessante, e os mercados que a gente olha são interessantes, o fator é o capital humano, né? E aí que eu acho que mistura um pouco do que eu falei no começo, assim, de a parte matemática e a parte de humanos. Né? Porque, poxa, até onde você consegue avaliar uma pessoa racionalmente que você pouco conhece? Planificar a pessoa, né? Não, né? Então é um pouco do feeling, é um pouco de fazer conta, é um pouco de olhar as métricas e os KPIs que a gente precisa olhar, CAC, LTV, churn, né? Como vai faturar, como vai monetizar, mas como é que esse cara lidera, como é que esse cara reage quando tem um problema, né? E não dá para colocar isso numa fórmula matemática, né? É uma mistura. Então, nesse sentido, eu também acho altamente interessante o nosso business, porque nem sempre você consegue replicar uma fórmula, né? Às vezes você fala, puta, funcionou muito bem aqui, mas
aqui eu preciso olhar para coisas um pouco diferentes. Até veio um amigaço aqui outro dia, gestor, né, também de um fundo de venture, o Ray, da New Ventures, cada early stage, e ele já empreendeu lá nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele falou, né, que, assim, a única coisa comprovada de inúmeros estudos é que, assim, os founders são realmente a peça que determina se a empresa vai ter sucesso ou não. Mas é o que você falou. Beleza, legal, fácil falar. Agora, chegar e falar, não, esse founder é bom, esse founder não é, entendeu? Quando, sei lá, os dois têm currículo ou MBA em Harvard, sei lá, em Stanford, entendeu? É bem diferente, né? É bem diferente. Até porque, muitas vezes, os founders, eles vêm, né, já podem ser novos, mas muitas vezes são bem formados, né? Tem uma formação sólida. Outras nem tanto, mas enfim. Mas aí que tá, fazer essa leitura, né? E a experiência conta, né? Sim, quanto mais anos você está investindo, melhor você fica. E para o empreendedor é a mesma coisa. Às vezes o empreendedor de segunda, terceira viagem, ele é muito melhor, às vezes, né? Não é sempre a regra, mas ele costuma ser melhor porque ele já passou pelas experiências prévias que não funcionaram e consegue segregar, olha, isso aqui funciona, então eu vou repetir, e isso aqui não funcionou, então eu não vou gastar nem tempo nem dinheiro fazendo isso, né? Então, ele vale tanto para o investidor como para o empreendedor, né? Uma atividade que você vai melhorando. Você deveria ser um empreendedor melhor 20 anos na frente do que você é hoje, né? E a mesma coisa vale para o investimento. Exato. E mudando um pouco de assunto, você falou do Fundo 4, né? A gente está num cenário hoje, né? Não está tão pró-captação, né? Vamos dizer assim. Tanto para as empresas e imagino que para os fundos. Obviamente, quem tem marca, quem tem nome, sempre tem espaço, né? Não falando de vocês, mas de forma geral, como que vocês leem o mercado hoje, né? Assim, já estamos em setembro, né? Passaram-se aí, né, 8, 9 meses do ano, já estamos indo para a reta final. Você vê o pessoal falou, segundo você vê, né? Até a gente teve essa conversa, né? Tivemos conversas em grupos, no próprio Agritech, e eu ouvi de muitas pessoas, não, o segundo semestre vai arrancar. Aí, em julho, eu senti o pessoal animado. Agosto, já senti o pessoal um pouco mais desanimado. Isso falando de VCs, né? Obviamente, tem gente consistentemente investindo, né? O show nunca para. Mas de forma... né? Qual que é a tua visão aí do momento que a gente vive? O que você acha? Boa. Então, tem sempre dois lados para a moeda, né? Vamos começar com o lado mais difícil, que é a captação. Então, captação por parte das empresas perante os investidores, e os investidores, né, que é o Joe Barnett, captando com seus LPs. Então, para o VC no Brasil, a gente está um pouco de um perfect storm, né? Porque você tem uma taxa de juros altíssima, que basicamente se traduz no custo de oportunidade muito alto. E, talvez para quem não entenda tão claramente, isso quer dizer basicamente o seguinte: antes de você tomar a decisão de colocar seu dinheiro a longo prazo com liquidez e com risco, você vai olhar para o lado. E se você olhar para o lado e falar assim, poxa, se eu deixar meu dinheiro parado, ele vai render 2% ao ano, você vai falar, poxa, 2% ao ano não é muito, não é? Você é capaz de nem cobrir a inflação. Mas se for 14%, né? Ou 13,25%, ainda vou esperar. Então, e o brasileiro, né, particularmente, é viciado em Selic. É viciado, né? E a gente foi treinado para isso, né? Cientista. Não só isso, mas assim, você pega lá, né, quando ainda, né, eu assistia muita TV, tinha uma Selic, era sempre o número, né, que a gente acompanha, né? Então, além da gente ter essa cultura de poupar, né, e colocar na poupança, né, que acho que vem mudando um pouquinho, ainda vai lá e ainda tem uma reafirmação, né, institucional, vamos dizer. Você tem um estímulo hoje para deixar o seu dinheiro parado, vendendo ainda, né? E existem outros custos de oportunidade. Na bolsa, o custo de oportunidade, se ela estiver muito baixa, é um custo de oportunidade. Imóvel, o brasileiro adora imóvel.
Mas isso sempre existiu. A bolsa, o imóvel e até a taxa de juros. Claro. Então, eu estou nesse mercado há muito tempo, eu acho que a gente tá num determinado ponto do ciclo. Os juros vão cair, depois vão subir de novo. Então, isso, nesse momento, é um problema. Mas existe também então, mais uma variável que é importante dizer, que acho que a gente não pode relevar, que é um mercado, uma classe de ativos que basicamente não existia até 2018, e na virada de 2019, com um novo presidente, que os juros caiu muito, né? A classe de ativos de risco e liquidez longo prazo, tipo PI e VC, teve uma enxurrada de dinheiro. Tudo que ficou reprimido de 2013 até 2018 e a formação do mercado que acompanhou, permitiu que em 2019, vários gestores que já estavam maiores, que já estavam no mercado há muito tempo, falaram assim, olha, eu estou pronto, mercado já tem que vir agora, porque a inflação está em 4, 5 e juros está 2. E veio uma enxurrada de dinheiro. E isso é muito bom, porque trouxe dinheiro para o mercado. Como veio, eu não sei se foi ótimo, porque foi muito concentrado em alguns poucos gestores, e o que também não é ruim por si só, mas isso incentiva o gestor a alocar capital. Porque ele tem um período, né? Ele é obrigado. Para quem não sabe, você capta um fundo, você tem um período em que você pode alocar o capital. E se você não aloca aquele capital, o que você não alocou não te paga a taxa de administração. Então existe um incentivo de fato para alocar. Fora que fica feio, né? Fica bem feio. Até porque você foi vender para o investidor que você tinha como alocar. Exato. Né? Então, ao fazer isso, né? Ou seja, você está com muito dinheiro para alocar, tem que alocar rápido, entre aspas, você cria um mercado em que você está falando para o empreendedor, cara, me dá um business plan mais agressivo. Eu quero botar mais dinheiro, né? E não estou preocupado com o valuation, né? Porque no mercado de hype, é difícil você estar no mercado de hype e você pensar, puxa, isso aqui não vai ficar assim para sempre. Você sempre acha que vai ser mais, e mais, e mais. Por mais que a gente saiba, a gente quer acreditar que vai postergar mais um tempo. E se você não quer ser o chato, que vai falar, puta, caralho. Então, de 2019 até 2021, veio muito dinheiro. E na minha opinião, teve muita indisciplina de investimento, no sentido de se pagar valuations altíssimos para companhias que não justificavam esse valuation, promover empresas a gastarem absurdamente, né, um burn rate alto, sem necessariamente ver a contrapartida de crescimento, lucratividade esquece, né? Falava-se muito growth at any cost, né? Então, quando você olha para hoje, o que você tem? Você tem uma situação de um custo de oportunidade alto. E você tem uma série de investidores que entraram no mundo de VC alocando em gestores, que nunca tinham alocado esse capital, e que estão assustados. Né? Que ele olha para a carteira e fala, puxa vida, eu botei dinheiro aqui no momento de hard, tô vendo as empresas do portfólio, paguei caro, não vai valer isso. Então, aquilo que eu investi vai valer menos daqui a alguns anos, eventualmente, porque vai ter uma correção. Então, eu não acho que tem nada absurdo aí, porque faz parte da brincadeira. Acertar é errado. Claro. Né? Faz é o risco. É o risco. E quem pagou caro tem a oportunidade de vir colocar mais dinheiro num preço mais baixo. Né? Então, esse é o lado, talvez, mais difícil desse momento. Qual é o lado positivo que eu vejo como gestor? É o flip side disso, né? Os empreendedores estão tendo que entender que acabou a Disneylândia. Não é chegar aqui com PowerPoint e com Excel e vale 200, 300 milhões de reais. E se você, como gestor, que é o que aconteceu... Passou pelo Eco Mineiro, valeu. Pô, cara, cansei de ver um empreendedor que vinha no nosso escritório e até pautou um pouco a nossa decisão de mudar, de focar numa tese. Mostrava um Excel. Era a 25ª companhia fazendo uma coisa muito parecida com a 24ª, 20ª. Mas tinha diploma de Stanford, MIT. Olha, tudo Excel, 200 milhões de reais. Não tem um escritório, não tem um round de faturamento. Vou montar a equipe. 200 milhões de reais? Sim. Você pode me explicar por quê, por favor? Só para eu entender como investidor, porque eu não estou dizendo que não vale. Né? Ah, não, eu não vou explicar. Se você não acredita, já tem o investidor XYZ que vai colocar. Tava assim, papo. Tava assim. Foi nesse momento que eu falei, tem uma coisa muito errada aqui, né? Assim, o racional de comprar bem e vender bem nunca vai deixar de existir. Aí vem toda aquela experiência, né, que importa bastante. E isso também pautou muito a nossa decisão de falar, poxa, se eu vou competir pelo capital e tenho que simplesmente técnico que outros gestores estão fazendo para não ficar de fora, então é melhor ser especialista, conhecer do que eu estou fazendo e defender uma linha específica, porque assim eu vou ganhando cada vez mais conhecimento para tomar decisões e criar um pipeline proprietário, né? Então, eu acho que o momento de mercado agora é de ajuste.
Acho que esse ano, do ponto de vista de captação, assim, não vai melhorar muito, a gente está terminando, Claro, né? acredito. A gente tem mais uma era de Copom que pode cair um pouco a taxa de juros. Mas... Não vai fazer 2 andorinhas, não vai fazer verão. Agora, o que precisa começar a acontecer é começar a ter resultado, né? Então, os gestores começaram a conseguir devolver dinheiro e mostrar que é possível investir numa companhia por um preço X e sair por um preço que é alguns múltiplos desse preço X. Falar pro LP, olha, você investiu comigo, você ganhou dinheiro, funciona essa atividade no Brasil, vamos continuar fazendo. Né? Eu sou muito otimista com relação a isso. Eu, por todos os lugares que eu passei com esse tipo de atividade, assim, sem exceção, a gente devolveu dinheiro com rentabilidade alta. Mas, em todos os lugares que eu trabalho, tinha uma disciplina de investimento. Né? Então, eu estou começando a ver, e acho que está demorando, poderia ter sido mais rápido, ajuste no valuation das companhias. Os empreendedores estão começando a se dar conta de que não tem mundo da fantasia. Que é melhor ter uma empresa que funcione e que tenha que fazer um down round do que não comprar a briga do down round e deixar a empresa morrer. Né? Então, eu particularmente acho que a partir do ano que vem a gente começa a entrar num vintage de investimento espetacular. E para mim, esse é o melhor momento para investir na nossa classe de ativos. Você não deveria investir em nada quando o preço está alto. Você deveria vender quando o preço está alto. Né? Em contrapartida, você deveria procurar os melhores ativos e os melhores preços quando existem os melhores preços. E isso vale para qualquer classe de ativo, né? Um imóvel, qualquer outra coisa, ação, renda fixa. Né? Então, acho de verdade que os juros mais altos ou menos altos no longo prazo deveria ser menos importante, porque com os juros altos você consegue precificar as empresas num preço mais baixo e melhorar a tua capacidade de retorno. No mundo ideal, a gente investe nas companhias enquanto os juros ainda estão razoavelmente alto, o preço da companhia é condizente com a realidade. Você pegou o ciclo bom de entrada e daqui 3, 4 anos estamos num momento de pujança, de hype de novo, e a gente quer sair. É isso que o pessoal esquece também, né? Muito dos investidores, e aí tem a ver com a próxima pergunta. Eu formulei 2 perguntas aqui que não faço habitualmente. Que é de um investimento de longo prazo, né? Então, assim, o momento de hoje é importante. Mas assim, se você tá mirando aqui daqui 4, 5 anos, você tem que também olhar, né? Fazer a conta daqui 4, 5 anos, né? É uma conta mais difícil? Mas você também tem que, né? Você tem que ver o teu portfólio, né? Ver como você quer fazer, dividir os investimentos e alocar a tua carteira. E a outra pergunta que você falou, né? Cabe aos gestores né, demonstrarem resultado. Mas você acha que agora no momento que a gente vive, ou qualquer momento de crise, né? Especificamente aqui pro VC, pro Venture, hoje tá a responsabilidade de dar melhorar a imagem, se é que a imagem está arranhada, né? Mas assim, perante a potenciais investidores, está muito mais do lado dos gestores ou das targets, das empresas? Cara, acho que está dos dois, né? Assim, o gestor teve um papel fundamental de educar o mercado, criar um mercado que não existia 12 anos atrás. E com isso tem ônus e bônus, né? Então, talvez os ensinamentos e a parte educativa que existiu até agora, que foi talvez para criar mais interesse pelo mercado, precisa ir para uma outra etapa, né? De ser mais racional, né? Sim, a atividade é super interessante, sim, ela é super rentável, mas precisa ser disciplinado sim para fazer os investimentos. Isso inclui olhar para valuations de entrada. E isso vale para o empreendedor também. O empreendedor precisa entender, o gestor precisa conseguir explicar para ele que, sim, nem tudo funciona como a gente quer, nem tudo sobe eternamente, mas que as empresas são mais importantes que os rounds. Então, não vejo o demérito de uma companhia que fez um round X fazer um down round, né? A companhia surfou o momento, o investidor surfou o momento, mas o momento mudou. E deixar uma empresa quebrar ou ficar nessa briga para tentar não fazer um down round, tá sempre num valuation mais alto, eu acho um erro muito grande. Inclusive, acho que quem é esperto nesse momento entende que é melhor captar dinheiro e crescer para sair daqui 18, 24 meses muito à frente do competidor e depois resolver o round. Não, depois você arrumou o cap table, né? Você arrumou o cap table, senta com o pessoal, fala, pessoal, tô desincentivado, o que a gente faz aqui? Sempre tem um jeito. Ninguém criou, né,
um negócio que todas as empresas têm que valer $1 bilhão no mínimo para ser interessantes. Mas isso, cara, isso é um sonho, isso não é a realidade, né? Quantas empresas... É o que você falou dos Estados Unidos, né? A gente portou um modelo americano, que é fácil bater um bi, eventualmente, dependendo do momento, que é um outro mercado, um mercado muito mais forte que aqui. Tem uma oferta de capital infinitamente maior que aqui. O pessoal os LPs são mais profissionais, enfim. E de repente a gente quer pegar para o Brasil e aplicar. Você vê que muitos unicórnios, né, bateram e voltaram, né? Pelo menos os recentes, né? Alguns ou falaram, vai virar, não virou ainda. Então, Você cria uma dinâmica ruim, né? Porque eu já escutei empreendedor que vendeu companhias por 300, 400 milhões de dólares. São 2 bi de reais. Quais empresas no Brasil têm marketplace na bolsa muito maior que isso? O cara tava frustrado que não era um unicórnio. Como que chama? Esse daí é o síndrome do perdedor. Você... É que nem assim, numa venda, uma compra e venda, você quer vender esse celular aqui pra mim por R$3.000. Aí eu vou falar assim, fala quanto você quer? Você fala 3 mil. Na hora, compro. Você fala, eu podia, sim, talvez 4 ele comprasse. Mas você atingiu onde você queria chegar, né? Então, você falou, $300 milhões. Aí você fala, $300 milhões vai dar retorno? Depende do preço que você entrou. Claro, né? Claro. Mas assim, pra alguém vai dar. Pro empreendedor, certamente. Agora, se você pagou 30, vai te dar 10 vezes retorno. Agora, se você vender um delírio, que você vai estar 250 e vai valer 2 bi de dólar, você merece não ter retorno, né? Então, eu acho que o mercado ele precisa melhorar com um pouco mais de racionalidade e honestidade de todas as partes, assim, de falar a real, sabe? Os valuations do Brasil deveriam ser menores, sim. A liquidez é menor, porque a oferta é menor, né? E porque o Brasil talvez se destaque em segmentos em que os múltiplos não são tão altos. E até as saídas aqui são mais difíceis, né? Isso, a liquidez é muito menor. Assim, a gente vai ou para um estratégico, assim, muitos que fizeram IPO foram para fora, né? Agora eu vi uma notícia que uma empresa está voltando para sair da Nasdaq, para voltar para B3, mas enfim, não cheguei a me aprofundar do porquê disso. Então, assim, esse é o jogo que tem que ser jogado em 3 partes da forma mais aberta possível. Investidor, LP, gestor e empreendedor. Todo mundo precisa entender que existe muito dinheiro a ser feito com o VC no Brasil, mas o formato é um pouquinho diferente do que é em Silicon Valley, por exemplo. Muitos dos aprendizados são aplicáveis aqui, muitas das coisas que se faz lá acho que é aplicável aqui, muito de como você trata empreendedor, muita coisa aplicável. Mas não dá para trazer e aplicar, precisa ajustar. E eu acho que essa questão de valuation, liquidez, preços de saída são pontos chaves para a gente ter uma atividade de longo prazo que devolva dinheiro para o investidor. E Flávio, até partindo aqui para o encerramento, aqui no podcast a gente fala muito de investidor, investida, mas eu acho que aqui a gente tocou muito no LP, né? No investidor do fundo de Venture Capital. E queria saber da sua prática, né? Assim, da sua visão. Como que foi a evolução do investidor ao longo da trajetória? Não necessariamente com a Barn, mas tua visão, né, geral. E aí uma curiosidade, né? Assim, momento de crise, né? Para os nossos telespectadores. Também, não falando de Barn, mas falando... Como que o gestor ele lida com, por exemplo, eu falei lá do Big Short, né, em que o LP fala, quero meu dinheiro. Eu tô vendo aqui alguns empreendedores vendo isso, né? Eu falo, tem um save que eu quero pedindo de volta. Eu falei, cara, não é assim que joga. Então, qual que é o desafio do gestor? Falando do gestor em si, né? Vamos despersonificar aqui, Barn, Flávio. Mas qual o desafio do gestor nessa ponta, né? Sim. Bom, então a primeira pergunta é assim, acho que a evolução do investidor dos LPs, ela está só começando, né? Assim, é uma classe de ativo completamente nova, né? Para o investidor brasileiro. Falar, 12, 13 anos atrás nem tinha essa opção, né? Não tinha mesmo, não tinha. O normal é o investidor procura liquidez, a primeira coisa que ele vai fazer é real estate, né? Fazer real estate. Depois ele vai olhar alguma coisa meio híbrida ali, depois vai
depois vai para um private equity, para depois vir para o VC. E eu acho que esses anos foram muito importantes para criar essa classe de ativo. E aí, emendando a segunda pergunta, qual o papel do GP agora, né? Do gestor? São vários, né? E a depender de como está o teu portfólio, é mais intenso em um, menos em outro. Então, assim, a depender de como está a sua carteira, existe um trabalho a ser feito com as companhias e com os empreendedores de entender necessidade de caixa, burn, né? Capacidade de crescimento, né? E conectar com potenciais investidores, né? Da base e outros investidores que você tem relacionamento para trazer uma solução de caixa para a companhia. Né? E não desesperar, cara. Assim, não pode desesperar. O LP não pode desesperar. O GP não pode desesperar. O GP se desesperar, aí tá uma coisa bem errada, né? Cara, mas tem momentos na vida de um GP que você Não, eu imagino. fala, meu amigo... Porque assim, eu falo pela advocacia, né? A gente lida, né? Eu comparo advocacia com medicina e mercado financeiro, né? A medicina, você abrir o coração de alguém ali, a cabeça de alguém, é uma baita responsabilidade. Acho que tá acima de algumas vezes aqui da gente. Bem, e vocês mexem diretamente com o dinheiro. Aí é outro bicho aí que tá... A gente mexe com dinheiro, mas é uma relação mais indireta. E quando você mexe com dinheiro diretamente dos outros, aí, né, muitas vezes a relação nem sempre é bonita. Cara, e assim, aí eu acho que vai de cada DP, né, de qual relacionamento e qual a transparência que você quer dar, tanto para o empreendedor como para o teu LP, né, porque você pode ir para um caminho de, olha, tudo vai se resolver, vamos empurrar aqui um pouquinho, vamos colocar um pouquinho mais de dinheiro para a gente não marcar o fundo, né, para a gente não mostrar que teve ajuste, né, ou você pode ter talvez um caminho mais, não sei se a palavra é honesta, mas mais aberto, transparente. Transparente. Olha, dessas 15 empresas aqui, cara, tem 5 que essa crise mostrou que não vai. Não vamos botar mais dinheiro. Não vamos mais botar dinheiro no que não funciona. Em contrapartida, tem 10 empresas aqui, e dessas 10 tem 3 que estão captando. E eu acho que é uma oportunidade de colocar mais dinheiro num down round, por exemplo. Acho que a empresa é boa, os empreendedores são bons, deram um azar no timing, estão precisando de dinheiro e nós temos um bom relacionamento, então acho que vale a pena. Claro que isso implica em quanto você quer se expor como gestor, porque ao fazer isso você está se abrindo, Claro. né? Mas eu acredito nesse tipo de relação. E como o business é de longo prazo, você fala, o investidor não está aqui comigo 5, 10 anos, ele tem que estar 30. Porque talvez ele acerte num vintage, acerte menos no outro, erre no outro, mas no longo prazo precisa acertar para ele. Eu falo com os clientes. E eu prefiro ter essa relação. Falo, olha, cara, não vou te vender um sonho, essa empresa aqui vai quebrar. Então não vou pôr mais dinheiro, porque você vai pegar dinheiro, poder pôr numa coisa boa, colocar numa coisa boa, só para esticar mais 6 meses o NAV do fundo, né? Então, e nisso aparecem oportunidades, né? Porque você pode chegar numa empresa que está fazendo um download que você conhece bem e fala, puta, eu vou entrar agora. Esse é o momento de entrar, eu me dou bem com o empreendedor, ele está precisando de dinheiro, de eu ajudar esse cara. Então, a oportunidade de eu melhorar meu preço médio e de eu expor mais essa companhia e deixar de eu expor aquela que eu acho que não vai perdurar, né? Acho que a gente vai começar a ver isso acontecer mais nos próximos meses. Então, assim, uma guia de best practice como do gestor de pico LP no momento de crise, proximidade, boa comunicação e transparência. Isso eu acho que vale para a vida, né, cara? Não, com certeza. Né? Acho que isso é muito válido. Não ousaria dizer que talvez não seja a forma mais marqueteira de fazer. Acho que a gente até potencialmente perde a oportunidade de trazer investidores por ter essa transparência. Mas eu acho que é importante, cara. Mas quem vem fica, né? Exatamente. Também, você trazer alguém para ficar, a pessoa, sei lá, de alguma forma, você falar alguma coisa marqueteiramente, né? A pessoa ficar frustrada, ou ela ser inexperiente, não entender, por mais que você explique, para depois ela sair frustrada, ficar aquele gosto amargo na boca. Por mais que você tenha feito um bom trabalho e você sabe que a pessoa sabe que entregou um bom trabalho naquela situação complicada, aí melhor não. Cara, eu assistir. Eu posso contar a história do que eu... Assim, a Barney, pra mim, eu comecei com 34 anos. Então, ela é um projeto de vida, né, cara? Assim, muitas das coisas que acontecem na Barney se misturam com o pessoal e com o desenvolvimento pessoal. Quando a gente começou a Barney, a gente tinha feito 2 investimentos. Um estava indo por água abaixo.
a gente teve que fazer um write-off. Foi o nosso único write-off até hoje. E foi super duro para mim, porque, né? Começo. Tinha captado com um monte de pessoa, era o primeiro veículo, tinha 34 anos, 35 anos, né? Tava começando o relacionamento assim. Foi muito duro. Mas a gente optou, e eu falo a gente porque o Thiago é meu sócio desde que a gente começou. A gente optou por falar a real, mostrar para o investidor que a gente tinha colocado um limite de caixa para a companhia. Se passando daquele limite, a gente achava que o risco não compensava a oportunidade e que a gente ia exercer o direito de fazer um write-off. E nesse momento eu liguei investidor um por um para explicar. Cagando de medo, né? Porque assim, nunca tinha passado numa situação dessa. Né? Eu captei um cara, eu dei as minhas caras, falei que o investimento era bom e não deu certo. Falando um por um. Eu, naquele momento, sempre achava que esse cara Vai me matar. Esse cara nunca mais vai investir comigo. E a gente escreveu um relatório. Foi o relatório mais difícil que eu escrevi. Um relatório de 8 páginas, em que a gente descreveu todos os erros que a gente cometeu naquele investimento. Cara, eu nunca ganhei tanto ponto com o investidor depois disso. Porque o investidor viu o sofrimento que a gente também estava tendo por perder o dinheiro do cara, que a gente não estava contente, mas que a gente não largou. A gente foi lá, a gente fez tudo que dava para fazer, a gente em nenhum momento botou a culpa em outra pessoa, a gente assumiu do universo. E o que a gente falou para os investidores, e isso permanece, a gente errou em várias coisas, mas o que a gente promete para vocês é que a gente não vai errar igual mais. Aquilo que eu falo, cai atirando. Cai, mas cai atirando, né? Depois levanta. Foi muito bom, assim, foi muito duro, mas nos formou como gestor. A gente sempre fala que o nosso MBA foi isso, né? Foi esse deal. E a gente ganhou muitos pontos. Toda vez que a gente está numa dúvida, às vezes, putz, cara, será que a gente levanta essa bola agora? A gente fala, cara, vamos levantar. Né? A não ser que realmente não faça sentido. Vamos explicar pro nosso investidor. Deixa ele vir com as dúvidas. E muitas vezes disso sai oportunidade. O cara fala, não, mas eu entendo. Pô, você não acha que a gente poderia fazer isso? Poderia. Então, eu sou sempre a favor disso. Né? Eu sou sempre a favor da transparência, da gente jogar um jogo aberto, porque eu quero que o investidor, uma vez que ele entre comigo, ele fique comigo por 40 anos, né? Sabendo que teremos bons e maus momentos, mas que nos bons eu quero ganhar dinheiro e nos maus eu não vou me esconder. Eu vou dar as caras e a gente vai explicar tudo que tem que explicar. E a gente vai estar lado a lado ali e vai passar junto aí a tempestade. Exatamente. Pô, que aula magna. Eu não sei se a qualidade dos convidados está melhorando ou eu como entrevistador, mas essa parte está melhorando. Não, mas puta, muito legal o nosso bate-papo, Fábio. Assim, eu fico contente aqui que a gente conseguiu abordar temas aqui com outros gestores, até por, acho que, questões circunstanciais. Realmente, a prática, né? Vai vir na prática, a gente vai surgindo novas ideias. Pô, ficou bem bacana, estou muito feliz. Brigadaço aí por ter vindo. Não sei se você quer fazer um closing statement aqui, mas fica à vontade antes da gente encerrar. Não, só agradecer. Acho que é legal poder contar um pouco quem está na trincheira, né? Eu acho que é legal também dar uma visão realista da coisa e otimista. Eu sou altamente otimista, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, né? Acho que o Brasil tem uma capacidade gigantesca de empreender. Acho que o capital humano do Brasil é empreendedor, né? Eu acredito demais nisso. Acho que a Barn tem uma tese altamente aderente com o que o país tem para oferecer, com as tendências que o mundo pede e demandarão cada vez mais, né? Então, oportunidades de conversa de contar um pouco da história e da opinião aberta e pessoal são sempre bem-vindas. Te agradeço pelo convite. Não, e assim, eu vejo ele se formando a Barn 34 anos, eu mais ou menos a mesma idade, enfim, né, o track record sendo muito importante, assim, já tem um mentor novo. Agora, eu vou te falar uma coisa, cara, a quantidade de cabelo branco que eu tenho, ela é exponencial, assim. Ah, não! Cara, eu comecei sem nenhuma, mas eu vou acabar sem nenhuma. Eu tô assim, cara. Eu já tenho sócio aí que tá com mais cabelo branco que eu, entendeu? Acho que a genética tem me ajudado, mas assim, eu não sei até quando ela vai ajudar, né? Mas isso faz parte de qualquer empreendedor. Mas é muito intenso, muito legal, muito enriquecedor e eu realmente gosto. É que nem a gente aqui, é um projeto de vida. A gente brinca não, a gente fala a verdade, não tem plano B, né?
Não tem plano B. É isso aqui ou nada, né? Então a gente faz as tripas coração aí e bola pra frente. E tem que ser otimista, como você falou. Brasil, se não for otimista, meu amigo, você nem levanta da cama. Boa, fechado. Obrigado. Obrigado. Prazer, Zafo.